Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que estão registrados aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Uma diferença entre crer e acreditar. Isso envolve uma mudança de vida muito forte na vida da pessoa que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui em Lucas 16, versículo 15. Preste atenção. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Por quê? Por que muitas pessoas que foram batizados não receberam o Espírito Santo? Porque quando uma pessoa ela passa pelo batismo, ela recebe o Espírito Santo. Porém, muitas passaram pelo batismo, mas não conseguiram receber o Espírito Santo. Por quê? Porque para receber o Espírito Santo é necessário você crer. Crer é diferente daqueles que acreditam. Crer é você verdadeiramente morrer para o mundo. É uma fé convicta. Ela não está em apenas aceitar a Jesus como verdadeiro, mas também a depender de Deus e a viver somente para Ele. É quando você decide verdadeiramente morrer para o mundo, deixar o mundo para trás e dedicar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que as outras coisas, elas passam a ser acrescentadas na nossa vida. Quando nós dedicamos toda a nossa vida ao Espírito Santo. Então, muitas pessoas passaram pelo batismo porque acreditaram no Senhor Jesus, mas não creram. Ou seja, não morreram para o mundo. Morreu apenas para algumas ideias, alguns conceitos. Mas verdadeiramente o mundo ainda está dentro dela. Então, essa pessoa, quando ela passa pelo batismo, ela não recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ela batizou crendo na palavra, mas não morrendo, não se entregando verdadeiramente, não se aprofundando verdadeiramente para o Espírito Santo. Então, viver para a vontade de Deus, viver plenamente para a vontade dele, para os planos dele, para os desígnios dele, aí sim, quando a pessoa passa pelo batismo, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é dom. Então, não confunda também dom com batismo. Então, quando a pessoa verdadeiramente ela morre para o mundo, morre para os seus conceitos, morre para as suas ideias, para o seu eu, para o seu orgulho, para o seu ego, e ela passa a viver inteiramente guiada pelo Espírito Santo, então ela recebe o batismo com o Espírito Santo, porque ela está deixando ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, crer envolve a morte para o mundo, para todos, e viver somente para Deus. Viver somente para Deus. Então, Deus é quem vai conduzir todas as outras coisas que você deve fazer. Há aqueles também que vieram para o Senhor Jesus Cristo porque receberam um milagre,
receberam um milagre, uma cura, uma bênção, então passaram a crer no Senhor Jesus Cristo e se batizaram. Estão evangelizando, estão pregando, estão às vezes até trabalhando na obra, mas não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque elas apenas passaram a acreditar no Senhor Jesus Cristo, mas verdadeiramente não morreram. Então, quando vem a prova, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem um confronto, a primeira coisa que a pessoa faz é largar a mão, lançar a mão do arado e olhar para trás. É ou não é? A pessoa desanima, desiste, não quer mais prosseguir. Por quê? Porque essa pessoa não recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. E ela é forte. Ela não se importa com o que falam, com o que dizem, com a tempestade, com o temporal, com a ventania. Ela não se importa com nada, porque ela vive na dependência do Senhor Jesus, porque ela passou a crer, a crer. Então ela passou a receber o Espírito Santo. Então, o texto está dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque quem crer, ao ser batizado, recebe o Espírito Santo. E a cruz, o Calvário, ele liga, ele se conecta nesse versículo, e a salvação da pessoa se conecta no crer. A salvação da pessoa, ela vai se conectar no crer, quando ela crer e for batizado. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Crer, não é acreditar, é crer. Todo aquele que nele crer, ou seja, ter uma mudança de vida, morrer para o mundo e viver dedicado totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Porque acreditar em Jesus, até os demônios acreditam, mas não obedecem. Então, as pessoas que acreditam no Senhor Jesus Cristo e não seguem o Senhor Jesus Cristo, elas estão mais ou menos como esses demônios. Não estou dizendo que a pessoa é endemoniada ou está com demônios. É apenas uma comparação até um pouco grotesca. Mas elas sabem que Jesus é o único caminho, elas sabem que Jesus é o caminho da salvação, mas elas não seguem, elas não obedecem, elas vivem com o mundo dentro dela. O mundo ainda está dentro dela. Ela até vai para a igreja, ela até participa da Santa Ceia, mas ela não tem uma plenitude. Então ela quer trazer o mundo para dentro da igreja, ela quer desenvolver coisas que o mundo faz dentro do cenáculo, dentro do templo. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo já não é mais suficiente para ela. Adorar a Deus não é mais suficiente. Então, para quem crer, a adoração já é o suficiente para ela. Então, quem não crer, a pessoa que só acredita, ela não tem a plenitude do Espírito Santo, porque ela não foi batizada com o Espírito Santo. Então o culto é penoso, o culto é pesado, não tá bom, ela tem que trazer um modismo para dentro da igreja, para ficar legal, para ficar da hora, né? E então acaba quebrando a liturgia do que é o cenáculo do Senhor Jesus, do que é o templo que a Bíblia diz. Então o Santo dos Santos, que é o altar, passa não mais ser a presença do Espírito Santo, e sim um entretenimento, um local de entretenimento. Mas a pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo, ela olha para o altar como algo santo, como algo sagrado. Ela sente a presença do Espírito Santo. Então, ela tem plenitude, ela tem paz, ela tem vida quando ela chega no altar. Quando o templo foi construído, o corredor chamava caminho. O altar, onde ficava ali o propiciório, chamava verdade. É onde a pessoa se ajoelhava, ela confessava a Deus, Deus revelava as suas verdades para ele. E
no fundo, um pouco mais profundo, o santo dos santos era chamado de vida, porque é onde Deus manifestava. Então, dentro do templo tinha 3 coisas principais: o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a pessoa entrava, ela passava pelo caminho até chegar na verdade, né? Aonde ela falava com Deus, aonde a Torá estava, que era revelada a palavra, enfim. E aí ela tinha acesso à vida, ao lugar sagrado, aonde Deus manifestava a sua glória, aonde ela colocava as suas ofertas, aonde descia a glória de Deus para receber aquelas ofertas nos Santos dos Santos. Então, veja que quem tem o Espírito Santo ainda sente isso, ainda sente. A presença de Deus é o suficiente. Agora, quem não tem o batismo com o Espírito Santo, tudo é penoso, nada tá bom, é desagradável, é ruim, né? Mas quem tem o batismo com o Espírito Santo, só de estar na presença de Deus é motivo de muita alegria. Então, essa é a diferença daquele que crê e daquele que acredita. Aquele que crê verdadeiramente morreu para o mundo, foi batizado e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, essa pessoa a receber o teu Espírito Santo, caso ela não tenha recebido. Ajuda, meu Deus, ela a morrer para o mundo, que os planos, os projetos dela, todos sejam pautados pensando no Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor, meu Deus, seja o alvo principal de todo ser humano aqui na Terra, porque esse era o princípio de tudo. Tudo era pautado no Senhor, tudo que era feito era direcionado pelo Senhor. Então, ensina, meu Deus, a humanidade de hoje, essa geração, a compreender que todas as coisas precisam ser pautadas em Ti e por Ti. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.